O programa Fala Bené, a Super Revista, tem um prazer hoje de estar com Ed Jefferson Souza. Ed Jefferson, ele é representante comercial da Plasticari, mas mais que isso, ele está trabalhando na área de representação já há 20 anos. E vai falar para a gente aqui um pouco como é trabalhar como representante comercial nesse setor varejista. Tudo bom, Ed Jefferson? Tudo bem. Ed Jefferson, vamos começar falando como é que você vê, né? E o que foi que lhe fez seguir a carreira de representante comercial? Sempre gostei de desafios. E na representação comercial, eu consegui achar esse desafio. É interessante você estar conversando com os clientes e entender o que é que ele precisa. Nesse ramo, você precisa ouvir mais, ficar antenado e estar solucionando os desafios que os clientes passam para você. Ed Jefferson, você trabalha na Plasticari, né? Embalagens plásticas, e é uma empresa que já está no mercado há mais de 10 anos. Eu queria saber, antes da Plasticari, como é que você começou? Qual foi sua primeira empresa, seu primeiro produto? Comecei há 20 anos atrás trabalhando com uma empresa de etiquetas. Fazíamos etiquetas de remarcação de preço que os mercados utilizavam muito e vários clientes perguntavam por que você não trabalha com sacola? Aí comecei a conversar com algumas indústrias, até que tive uma oportunidade com a indústria de Feira de Santana, abriu o leque de opções e começamos. E você está na Plasticari, como você falou, já tem mais de 4 anos, né? Isso, na Plasticari. Isso. E vamos falar agora da Plasticari, né? Você já está à frente da Plasticari, vamos falar da Plasticari. Qual o diferencial da Plasticari e por que as pessoas, né? Você vê que o consumidor chega lá no supermercado e busca lá um produto da Plasticari. Plasticari se especializou em embalagens plásticas para sacos de lixo, embalagens para polpa de fruta, feijão, uma linha completa. E o consumidor final, quando ele pega, ele consegue verificar aquela qualidade, seja na impressão, no material. E a plástica sempre está inovando. Sempre está inovando, né? E vamos falar agora, saindo um pouco, voltando mais para o Ed Jefferson, família, como é que é conciliar, né, esse trabalho de representação comercial que você não só faz na Bahia, você representa outros estados também, né? A Plasticari em outros estados. Como é conciliar isso, trabalho, família? É interessante. Estou com uma criança de 5 anos e outra completou um. Durante a manhã, a gente tem que correr atrás, né, visitar os clientes. À tarde, dá uma pausa para o almoço, aí visita outros clientes depois. Quando, por volta de umas 18, às 20 horas, a gente chega em casa, aí tem que ser um pouco esposo e pai. E vamos conciliando dessa maneira. Fazia muitas viagens para outros estados, mas nos últimos 8 meses eu fiquei mais aqui pela região. E quando tem uma viagem, coisa de 2 dias, 3, a gente vai e volta. Assim, o mais rápido possível, para tentar manter o perfil de pai também, Isso. esposo. E com relação à representação comercial, com relação às dificuldades que acontecem, né, no dia a dia, de estar lá, fechar com o cliente, qual é a dificuldade que você acha que aparece mais, que acontece no dia a dia, ou você tira de letra e não enfrenta essas dificuldades? No início era tentar convencer os clientes a mudar de fornecedor. Muitos já tinham parcerias de décadas. E quando você chega, na época, com 18 anos, alguns já tinham representantes que os atendiam que já tinham para mais de 60, 70 anos e com experiência de 30, 40 anos. E você vai conversando com eles e tentando mostrar o seu diferencial, por que ele precisa te dar essa oportunidade. Então, vários começaram a abrir as portas. E aí comecei a ter parcerias com alguns outros representantes, foram me explicando como seria ser essa função. E o primordial, quando vários disseram, seja sempre honesto, transparente com o cliente. Eles gostam disso. E no passar dos anos, a gente foi ganhando esse corpo, né, mais amizade com os clientes e aquela confiança. Ele, Jefferson, a gente sabe que a profissão de representante comercial é uma profissão que precisa de cursos, né? E vocês também se inspiram em algumas pessoas. Você pode falar alguém, algum profissional que você se inspirou e que você tem contato? Tem um grande profissional, o seu Manuel Cabanelas, representante do Queijo Veneza. Comecei com ele
há um tempo atrás, e era bastante divertido, porque ele mostrava como a profissão é diversificada e ao mesmo tempo elegante, desde que você saiba como conversar com o seu cliente, né? Passar os principais pontos positivos e explicar que também pode haver pontos negativos, mas desde que você já oriente o cliente. Também tem como exemplo Jairo Flores, Danilo Ribeiro, senhor Eloy Fernando, várias pessoas do ramo que vão te dando as dicas. E para quem está começando agora, você é um representante comercial e você também é uma pessoa bastante nova, né? Então eu queria saber de você, para quem está começando agora nesse setor, na área de representação comercial, qual o conselho que você dá para essas pessoas? Minha mensagem é: escute bastante o que o cliente almeja. Nesse ramo, o representante ele tem que ouvir bastante e demonstrar para o cliente que ele é 50% comprador do cliente e 50% vendedor da fábrica. Porque o cliente vai se sentir naquela vontade de quero participar, quero ser atendido por ele. E quando você mostra convicção no que você trabalha, qualidade, o cliente gosta. E o representante tem que estar sempre antenado. O Ed Jefferson, vamos falar agora do mercado, né? Você trabalha na Plasticari, né? O mercado de embalagens plásticas. Como é que você analisa hoje esse mercado? É um mercado que vem crescendo? Qual a sua análise do mercado de embalagens plásticas? O mercado de embalagem plástica ele está sempre em constante crescimento e desenvolvimento de novas tecnologias, principalmente agora com o advento de várias marcas de polpas de fruta. É um segmento que está crescendo muito, também um empacotamento automático para empresas de grãos, entre outros, e além da nossa tradicional sacolinha plástica. Sempre temos que passar para o cliente aquela ideia de consumo consciente, porém uma qualidade no material. A Plasticari trabalha com matéria-prima nacional e internacional de primeira qualidade, tanto na tinta quanto no polietileno. E estamos agora com certificado de qualidade, caso o cliente queira saber qual tipo de polietileno estará trabalhando, nós conseguimos passar laudo técnico, tudo que precisar. Ed Jefferson, já que estamos falando aqui da Plasticari, eu queria que você falasse aqui as áreas que você atua, né? Não só na Bahia, como outros estados. E também, você falou, né? Embalagens plásticas. Então, você trabalha sacolas de lixo, sacolas de para pão, panificação, tudo. Explica um pouquinho isso e também passa uma mensagem depois para os colegas, toda a diretoria da Plasticari. Minha área de atuação hoje está diversificada na Bahia, Sergipe, Minas Gerais, estado esse que eu tenho um grande carinho, né, que eu tenho outras representações lá, atuo como representante de fábrica de caixa, de sacolas de papel, guardanapos, além das etiquetas, e aquela região do Vale do Aço já tem bastante cliente lá. E estamos sempre levando o que tem de diferencial aqui na Bahia para eles também. Sim, Ed Jefferson. E finalizando, passa aqui aquela mensagem para a diretoria da Plasticari, para os seus colegas de trabalho, parceiros, né, e colaboradores. Então, que a Plasticari continue mantendo o foco, mantendo o perfil de querer trabalhar sempre com qualidade, o capital humano sempre valorizado, isso a Plasticari trabalha com esse aspecto, e que a diretoria sempre foque no cliente. Ed Jefferson, a Super Revista e o programa Fala Bené agradecem a sua entrevista e deseja todo sucesso, né? Você com a Plasticari e você, esse profissional de excelência na área de representação comercial. Muito obrigado. Eu que agradeço a Super Revista, a Plasticari e também aos meus clientes e aos amigos representantes. Eu levo um pouco de vocês comigo e levarei por várias décadas. Obrigado a todos vocês. Ok, obrigado.